Olá, neste Gazine eu vou mostrar e falar para vocês sobre essa revista independente, que é uma revista especializada na área da filosofia. Então, paradigmas, filosofia, realidade e arte. Ela faz esse imbricamento da filosofia com a realidade, né, com a reflexão da realidade, e tem a arte unida como um tema preponderante também. Essa revista ela é produzida pelo Luiz Meirelles, que é um amante da filosofia, né? Ele é de Santos, a revista é de Santos, estado de São Paulo. É interessante porque ele faz existir uma revista independente dentro, na verdade, de um centro, que é o centro. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Ela faz parte do Centro de Estudos Filosóficos de Santos, esse ícone azul aqui, esse logo azul, que vocês têm algumas capas delas, né, dos números anteriores. E esse Centro de Estudos Filosóficos promove também cursos, palestras, eventos. O Edgar Franco, anos atrás, foi convidado pelo Luiz Meirelles, o editor da revista, e ele veio dar uma palestra aqui em Santos, coincidiu com uma época que ele tinha que vir, o Edgar, para São Paulo, para cá, e ele ficou hospedado aqui na minha residência. E ao mesmo tempo eu acabei assistindo a palestra, que se eu não me engano foi na Praia Grande. E eu acabei conhecendo o Luiz Meirelles, né? E acabamos travando contatos. Depois o Luiz acabou me convidando também algumas vezes. O Edgar já veio mais que uma vez para palestrar aqui. E eu também acabei palestrando algumas 2 ou 3 vezes aqui também numa das localizações onde é o Centro de Estudos Filosóficos. No começo ele tinha uma associação com o Sebo na Praia Grande e depois acabou tendo um local em Santos, né? Bem, enfim. E aí, a convite do próprio editor, eu acabei também participando da revista, que na verdade essa revista, por exemplo, tem algumas edições que vêm com as capas do Edgar Franco, do Cyberpagé, aqui a última capa também, e participações dele, né? Não só dele, como de outros, e aí são muitos que participam a convite do Centro de Estudos Filosóficos de Santos, pelo Luiz Meirelles, que conhece bastante gente da área acadêmica, principalmente, e que está lotado na filosofia ou afins, né? Então, o Edgar Franco acabou participando e eu também acabei sendo convidado, já por 2 vezes, a participar em 2 números, né? Então, no número, por exemplo, 47, fazendo a capa, e uma HQ interna, de 2 páginas, também com um texto explanativo sobre a HQ. E agora, mais recente, tendo saído agora no finalzinho do ano de 2022, em dezembro, eu acabei pegando agora em janeiro. Na verdade, as edições acabaram chegando agora no fim, no começo do ano de janeiro de 2023. Eu acabei pegando a minha cota, né? Porque eu fiz a capa também. Na verdade, é uma ilustração que eu já tinha, mas eu trabalhei só um pouquinho. E dentro, sim, uma outra HQ que eu havia feito HQ com base numa HQ originalmente do Rubens Baquião, que é um amigo nosso também, mas do interior de São Paulo. Eu já o conheci em outros eventos de quadrinhos. Ele havia feito uma HQ chamada O Coração do Primata, que tem um fundamento filosófico, né, existencial filosófico. Eu gostei muito da HQ dele e acabei pedindo permissão para redesenhá-la. E foi o que eu fiz, né? Eu a redesenhei com as minhas letras, tudo, mas mantendo o texto do Rubens. E acabamos fazendo um texto duplo, explicando a HQ. Tem até um QR Code que inserimos para que o leitor possa ser levado pelo QR Code à HQ originalmente desenhada pelo Rubens Baquião, que eu inseri a HQ na plataforma ISU. Então é bem interessante, porque agora o Luiz Meirelles parece que a cada número convida ou a mim, ou a Edgar Franco, para inserirmos uma HQ no final, na revista, já que ela tem a ver com arte também, e a gente faz também um texto explanatório. No meio disso tudo, vocês podem ver até por exemplo, aqui, paradigmas, né?
Filosofia, Realidade e Arte. A filosofia pode ter uma função terapêutica e aqui outros itens. Cada número tem vários itens, subitens, vários textos, na verdade, de vários autores, entre a liberdade de expressão e a barbárie. Então, é muito livre o conceito que ele nos pede quando ele fala para fazermos uma capa, né? Então, vocês veem as capas do Edgar Franco, porque a reflexão dos textos pode levar a uma relação com a capa ou não, dependendo do texto. Porque eu mesmo, por exemplo, essa capa, essa ilustração que tem duas colunas e um ser, ela lembra um pouco os HQ-forismos que foram desenvolvidos pelo Edgar Franco e a Daniele Barros, né? Os HQ-forismos são histórias em quadrinhos como se fosse uma página só com uma HQ, né? Aqui nesse número não tem algo assim, tem a última capa, por exemplo, pode ser tida como um HQ-forismo. Furaram o terceiro olho de Nietzsche e Deus morreu, né? E aqui nesse outro número dele já tem uma HQ maior, né, do Edgar Franco. Então, nessa aqui, a capa é só uma ilustração, mas eu tenho um texto nessa ilustração, uma ilustração mais antiga que eu acabei mexendo um pouquinho e mandei para o Luiz dizendo já que eu tinha, mas que eu acho interessante como uma imagem de capa mesmo, ainda mais de uma revista como essa, né? Se as colunas o fazem viver, então redima-se das muletas e cosmifique-se. Bom, e há outros artigos de outros autores, como eu falei. Nesse número aqui, por exemplo, tem 2 artigos de um amigo nosso também, que é da área da filosofia e escritor de ficção científica, e fã e escritor de ficção científica, e eu inclusive cheguei a dar a fazer parte a fazer uma live com ele, né? Numa das lives que ele tem, que é o Edgar Indalecio Smanioto, que é mestre e doutor em Ciências Sociais pela Unesp. Então aqui tem um texto dele, Jabuticabas ou Cosmopolitismos, 2 formas de fazer filosofia, né? E tem um outro texto aqui dele também, e tem de outros autores, né? Lembrando também que o Centro de Estudos Filosóficos de Santos também promove cursos, né? E aqui tem vários nomes aqui elencados de filósofos, pensadores, etc. E aqui é alguma coisa do curso. E tem 2 maneiras de conseguir essa revista. Uma é adquirindo-a física, né? Como papel. Quem se interessar, né? Aí tem que entrar no site do Centro de Estudos Filosóficos de Santos. Vocês podem ver aqui as capas, né, de alguns dos números. É interessante também fazer um adendo aqui antes de terminar esse vídeo e mostrar como é que vocês podem adquirir essa revista ou online, né? Vocês veem que os números anteriores, as capas são muito padrões, né? Elas lembram boletins, né? Então é bem interessante como elas começam como boletins, é independente, a revista ela faz parte desse Centro de Estudos Filosóficos, mas é algo independente, né? E lembra também os boletins iniciais que viraram depois os fanzines, né? Claro que não é um fanzine essa revista, mas ela tem esse caminhar, né? A própria Rock Brigade, que é uma revista de rock hoje extinta, não existe mais, ela começou como um fanzinão A4, depois se desenvolveu como uma revista de rock, né? Com a capa colorida e até umas partes, eu não lembro se o miolo era colorido, acho que não, da Rock Brigade. Mas lembrando muito essa concepção da Paradigmas. E aí você tem as edições, vocês podem, por exemplo, acessar aqui edição 1 a 20, vou pegar a 12. Vocês podem acessar online as edições, vocês veem a capa aqui, como ela era padronizada, né? E os editoriais, os textos, todos eles aqui. E aí vamos aqui, por exemplo, para as edições últimas aqui, vou pegar a minha que eu participei. Essa última 50 não está ainda, mas a 47 está. E aí eu acho que ele depois coloca o último número mais para frente um pouco. E aí você tem aqui os textos, a minha HQ, por exemplo, né? Então tem todos o conteúdo dela, mas caso queiram a revista, ela custa R$20 já com frete, se eu não me engano. Então, por exemplo, está aqui o link para você conseguir. Frete grátis porque ele já está com valor aqui na revista. Mas, então, é uma possibilidade ou online também, né? Então, eu quis falar um pouco dessa revista porque, embora eu seja da área da pesquisa das histórias em quadrinhos e dos fanzines, e o Edgar Franco da área também similar, mas também indo para a área das HQ-trônicas e também da arte e transmídia, né?
tem tudo a ver essa questão de ter uma revista independente da área da filosofia, porque o nosso quadrinho meu de Edgar Franco, por exemplo, é um quadrinho poético ou fantástico filosófico, tem muita reflexão filosófica por detrás. O Luiz Meireles, o editor da revista do Centro de Estudos Filosóficos Santos, tendo percebido isso quando conheceu o Edgar Franco, o convidou e depois me convidou também, sabendo que eu sou amigo dele e que temos a mesma proposta de trabalhos artísticos. E a revista, ela lembra um pouco esse caminhar, né, do independente, então tem essa proximidade muito grande com o nosso trabalho independente e de reflexão. E acho muito curioso também que o próprio Luiz, ele não é da área da filosofia, se eu não me engano, mas ele se aproxima disso, talvez ele tenha formação em direito, eu não vou me lembrar agora, estou chutando, mas você vê que interessante, né? Ele traz uma revista que é Paradigmas, Filosofia, Realidade e Arte, faz essa junção, né? Tendo a ver com toda essa questão independente do pensar, né? Ele mesmo como um amante do saber, da busca do saber, filosofia, então amigo da sabedoria, da busca da sabedoria, conduz esse Centro de Estudos Filosóficos de Santos e essa revista Paradigmas, que faz essas reflexões, né? Então é um caminhar independente que ele buscou em paralelo à profissão que ele tem, e ao mesmo tempo ele convida outros pensadores, né? E faz essa revista e movimenta um pouco essa região com eventos, cursos, palestras, e a revista com distribuição não é uma revista de alta tiragem, também ela é similar aos fanzines nesse ponto, mas a distribuição é por correio, né, a venda por correio ou online gratuitamente. Então é interessante como essa junção, né, ele vai conhecer o Edgar Franco e aí ele acaba sabendo de mim também. E, embora ele talvez não saiba ou não soubesse sobre fanzines, obviamente quando ele convidou Edgar Franco, depois ele ficou sabendo, mas o trabalho, o pensamento, toda a manutenção de promover uma revista que faça essas reflexões tem muito a ver com o universo fanzineiro de promover também as autorias independentes, né? E aí as reflexões igualmente e as criações artísticas. Então fica aí Paradigmas, uma revista para vocês conhecerem, independente, que vocês podem, caso queiram a versão física, há a possibilidade, caso queiram consultar, conhecer, ler e ver, online ela também é possível. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois o link para o site e agradeço o Luiz por esses convites que ele nos tem feito, que muito me enriquecem. E só lembrando então que o último número tem a minha HQ com a do Rubens Paquião, a HQ original dele, a partir dela eu redesenhei, mas tem o nosso texto explanatório sobre isso nessa revista e também um QR Code que leva para a plataforma Isu, onde tem a HQ originalmente desenhada por ele. É isso. Então, até o próximo Gazini.